Tem um arquivo no seu projeto que quase todo mundo vê, mas que muita gente não entende de verdade. Ele não tem código, não executa nada, ele é só texto. Só que esse arquivo influencia diretamente a forma como o agente trabalha dentro do seu projeto. Se ele tiver mal escrito, o agente ele vai começar a errar e aí vai dar aquela sensação de genérico. Já se ele tiver bem escrito, aí o jogo vai mudar completamente. E a maioria das pessoas que usa o Cloud Code acha que ele é só mais uma documentação, e o nome dele é CloudMD. E hoje eu vou te mostrar por que ele existe, onde ele fica e como utilizar ele do jeito certo. Então, vamos nessa. Antes de qualquer coisa, tem uma ideia que você precisa entender. O Cloud Code ele não entra no seu projeto com entendimento humano. Então ele não olha para o ambiente e já entende o que está acontecendo. Para isso ele precisa de uma palavra que é a mais importante desse vídeo: contexto. Ele precisa entender, por exemplo, em qual projeto ele está, quais as regras que regem aquele projeto, quem está operando aquilo, o que ele deve ou não deve fazer. O CloudMD serve justamente para isso. Na prática, ele funciona como um arquivo de contexto. Toda vez que você abrir uma seção nova no Cloud Code, esse arquivo ele vai ser carregado ali como um briefing que vai orientar o agente. Então pensa assim, antes de você colocar alguém para trabalhar, você dá o mínimo de contexto para aquela pessoa não começar no escuro. É exatamente essa a função do CloudMD. O problema é que muita gente faz uma dessas duas coisas. Ou deixa o arquivo vazio, ou pega um modelo ali genérico na internet e acha que isso resolveu. E aí beleza, o agente ele até responde, só que ele vai responder num contexto ali mais superficial e consequentemente desalinhado com o projeto real que você tem aí. Então, para isso não ficar abstrato, eu quero te mostrar na prática. Eu vou abrir dois terminais com IOX funcionando. Nos dois eu vou chamar o mesmo agente. A diferença é que um vai estar sem o contexto definido e o outro vai ter o CloudMD configurado. Agora vamos lá, no lado esquerdo você tem um projeto sem contexto algum, já no lado direito você vai encontrar aí um projeto com o CloudMD bem configurado. Então vamos lá, agora eu vou fazer a mesma pergunta para ambos. Eu vou chamar o IOX Master em ambos e vou digitar a mesma pergunta. Antes de fazer qualquer coisa, me diz o que você entende sobre este projeto e como você deve operar aqui. Essa é a primeira pergunta que eu vou fazer para ambos. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui no outro terminal e vou soltar para que vocês vejam o resultado. Então agora a gente vai analisar os resultados. Do lado esquerdo é o que tem sem contexto. A gente vê aqui que chamou o IOX Master, o Orion, e o que entendo sobre esse projeto. Tá dizendo aqui Greenfield, projeto novo, IOX versão, framework. Aqui de cara já dá para saber que ele pegou mais pelo lado do framework do IOX. Porque para quem não sabe, quando você instala o IOX num projeto, já vem dentro da pasta .cloud um CloudMD referente ao framework do IOX. Então aqui você percebe que, como não tinha contexto, ele puxou para esse lado. Já do lado direito a gente percebe que ele chamou o IOX Master, beleza. O que entendo sobre este projeto? Aqui tem o contexto do negócio, esse projeto pertence ao Siler, criador de conteúdo da Let's IA. Aqui o objetivo central, produzir conteúdo para o Instagram sobre inteligência artificial. Cada camada do ambiente aqui. E o mais incrível, como devo operar aqui? Olha só que interessante, então ele já sabe como ele tem que operar toda vez que abrir essa pasta teste 2. Para trabalho de conteúdo, prioridades do projeto, tem tudo aqui especificado. Para operações técnicas com IOX, tem tudo especificado aqui também. O que evitar? Tudo aqui bem discorrido para que ele entenda como ele tem que operar aqui. Consegue perceber a diferença? No terminal que estava sem o arquivo CloudMD, ele entregou algo vago. Já o que tinha um arquivo, ele me respondeu com direção, que é justamente o contexto, que é tanto que ele até trouxe aí como ele deve operar aqui nessa pasta teste 2. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta e essa vai ser mais interessante. Quero criar um conteúdo sobre produtividade com IA dentro desse projeto. Como você me ajudaria? Agora eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vamos ver qual o resultado que ele vai trazer aqui pra gente.
Agora vamos analisar aqui. Primeiro aqui, boa pergunta. E a resposta depende do que você quer dizer com o conteúdo. Deixa eu te ajudar a clarificar para escolhermos o caminho certo. Aqui eu não preciso nem continuar lendo para saber que, já que está sem contexto, ele me entregou algo muito solto, que é tanto que você percebe que ele não conseguiu nem entender o que eu quis dizer com o conteúdo, né? Já num lugar onde tem contexto, veja só o que ele respondeu. Boa escolha de tema. Produtividade com IA tem muito potencial, mas também é um dos mais saturados no Instagram. A diferença vai estar no ângulo. Aqui, só por esse trechinho inicial, você já percebe que, com o contexto, ele me entregou algo mais alinhado ao projeto que eu estou desenvolvendo. Então esse é o ponto do CloudMD. Agora entra uma parte que confunde muita gente no começo. Não existe só um CloudMD. Pois é, você pode ter vários arquivos CloudMD, só que cada um vai desempenhar um papel diferente. Então deixa eu descomplicar isso para vocês. Você tem o da Global, que fica lá em .cloud. Essa pasta ela é oculta. Para você habilitar no Mac, você vai digitar Command Shift ponto e ela vai estar habilitada para você. Esse é o seu CloudMD pessoal. Ele vale para qualquer projeto que você abrir. Aí você tem o do projeto, que fica na raiz do repositório como CloudMD. Esse já é o específico daquele projeto. E por último, você tem o da pasta .cloud, que já vem quando você instala o IOX. Esse arquivo ele costuma carregar os frameworks, os agentes, os fluxos, basicamente os princípios que vão organizar ali o funcionamento do sistema. E o ponto mais importante aqui é o seguinte: o Cloud Code ele empilha esses contextos, do mais geral para o mais específico. Mas se existir conflito entre eles, o que for mais específico ele sempre vai ganhar. E olha só, entender essa hierarquia é o que vai separar as pessoas que usam o Cloud Code com contexto e aquelas que vivem brigando com os agentes sem entender por que eles estão respondendo de forma genérica. Se você gosta desse tipo de conteúdo mais direto ao ponto, já se inscreve no canal, porque eu vou continuar trazendo conteúdos práticos sobre IOX, Cloud Code e o uso real da IA. Agora vamos para a parte prática. O que de fato vale a pena colocar no CloudMD? Eu gosto de pensar nesse arquivo como o lugar onde você evita que o agente fique adivinhando as coisas. Você coloca ali o que ele precisa saber para ele já começar mais alinhado e depender menos de contexto toda vez que você iniciar uma sessão nova. Uma estrutura que é simples e funciona bem é essa. Primeiro, quem você é ou qual o projeto. Não precisa você escrever um manifesto, tá? Você escrevendo ali 2 a 3 linhas bem feito já vai ajudar bastante. O ponto aqui não é escrever muito, e sim dar contexto. Vamos lá, a segunda coisa para você colocar no CloudMD são as regras de comportamento. É aqui que entra aquela parte de o que o agente deve ou não fazer. Vou dar aqui alguns exemplos. Sempre responder em português Brasil. É uma boa você adicionar em regras de comportamento. Avisar antes de deletar qualquer arquivo. E não assumir que o usuário domina termos técnicos. Isso vai ajudar bastante aqui em regras de comportamento. A terceira coisa que você tem que adicionar é a estrutura do projeto. Quais são as pastas principais, o que cada uma faz, como aquele ambiente está organizado. E isso vai ajudar muito a gente a navegar com facilidade, sem ter que ficar te pedindo ali confirmação o tempo todo, tá bom? A quarta coisa para você adicionar são as ferramentas e os comandos usados. Quais são as ferramentas que estão ali disponíveis? Quais os comandos são mais comuns que você usa no dia a dia? Quais são os fluxos que fazem parte da rotina daquele projeto? Isso daqui reduz muito a questão da tentativa e erro. A quinta e última coisa que você deve adicionar no CloudMD é o contexto de agentes. Se você usa o IOX, seria quais agentes estão ativos, o que cada um faz, quando usar e como acioná-los. Isso daqui é uma sacada muito importante, porque se você já tem um ambiente com papéis definidos, o Cloud Code ele não vai precisar trabalhar de forma solta, e isso já ajuda muito. Agora deixa eu te mostrar o erro mais comum que eu vejo em se tratando de CloudMD. O erro mais comum não é nem não ter o arquivo, é deixar ele desatualizado. O arquivo foi criado uma vez, alguém mexeu ali no início, e depois nunca mais encostou. Só que o projeto muda, as regras mudam, as ferramentas mudam, e o arquivo está ali parado no tempo. Aí venhamos e convenhamos, o resultado é óbvio. O agente ele vai estar trabalhando com um contexto desatualizado. Aí ele sugere coisa que já não faz mais sentido, segue regra que nem existe mais, e você começa a sentir que ele está meio estranho, está entregando só coisa genérica. Mas muitas vezes o problema não está no agente, o problema está no contexto que ficou velho. Então guarde isso muito bem. O CloudMD não é um arquivo que você cria e esquece. Ele é um documento vivo. Então toda vez que tiver uma decisão importante, uma regra nova, um fluxo novo, um agente novo, esse documento ele deve
acompanhar. E para isso não virar um arquivo genérico, eu criei duas bases para te ajudar a configurar isso direito, e o link está na descrição. Um é para o CloudMD global, pensando ali em como ele deve trabalhar com você no geral, e o outro é para o CloudMD do projeto, pensando em como ele deve trabalhar naquele ambiente específico. A ideia aqui não é te dar um modelo engessado, é te dar uma base boa para que você possa personalizar e não comece ali do zero. Agora deixa aqui nos comentários, para você, o CloudMD era só mais um arquivo ou você já olhava para ele do jeito certo? Um abraço e até o próximo vídeo.